Bom dia, meus irmãos. Graça e paz sejam com todos vocês. Que neste domingo você já sinta, o poder de Deus sobre a sua vida, tendo gratidão e a certeza que em todo momento, em todo tempo, Deus se faz presente em nossas vidas, abençoando o nosso lar, a nossa casa, nos dando a direção. E na lição de hoje, a lição de número 39, tem um título que já é uma afirmação. Somos pecadores. E o texto de referência, que está em Romanos 5,12, diz assim: Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Romanos 5,12. Já é uma palavra muito forte. E quando nós entendemos que nós somos pecadores, nós compreendemos o nosso próximo. Quando nós identificamos as nossas fraquezas, aquilo que nos faz pecar, que nos distancia do alvo, nós compreendemos o nosso próximo também. Quando Deus fala que ao entrar no seu quarto, fechar a porta e ali você ter um a sós com Deus, você e Deus, você abrir o seu coração, identificar o que te faz afastar do alvo e se reconciliar com Deus. E muitas vezes nós, ao invés de tomarmos essa atitude, começamos a procurar o pecado no nosso irmão, as fraquezas no outro e não em nós. Isso também já é um pecado quando nós julgamos o nosso próximo. E é interessante porque quando foi falado aqui, as categorias do pecado, temos alguns que às vezes você pensa assim, nós podemos pensar, mas isso não tem nada a ver, é uma coisinha de nada, é coisa pouca. Mas o que nos afasta da presença de Deus são os mínimos detalhes. São as circunstâncias que hoje você não ora, hoje você não lê a Bíblia, aí vai se afastando, vai se afastando. E quando você se dá conta, você já está bem longe da presença de Deus. É como estar ali na praia, no mar. De repente você está ali sendo levado por aquelas ondas e quando você se dá conta, você já está quase em alto mar. Então é necessário você perceber o que te faz, o que te distancia da presença de Deus. E as categorias do pecado, aqui tem uma indicação aqui do livro, em seu livro Retorno à Santidade, Gregory traz uma proposta de aprofundamento e purificação diária em busca do crescimento espiritual e relacionamento com Deus, fazendo uma abordagem das diferentes categorias de pecado, assim descritas: pensamentos, atitudes, palavras, relacionamento, ação, omissão e autocontrole. Todos eles nós precisamos ter esse cuidado. Pecados de pensamento. Em Mateus 5,28, vou abrir aqui rapidamente. Mateus 5,28 diz assim: Mas lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E é necessário você ter esse cuidado e saber diferenciar também. Não é pecado você achar alguém bonito. Não é pecado. Mas você levar isso para sua mente e já começar ali desejar, arquitetar algo, aquilo sair ali do seu controle de modo que você se vê envolvido com aquela situação, aí já existiu ali, já existe um pecado. Você desejar o que é do outro, às vezes o seu amigo, seu vizinho trocou de carro e você fala, poderia ter sido eu que tenho que ter aquilo ali.
Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos desejando. E a nossa alma precisa, o maior anseio da nossa alma tem que ser pela presença de Deus. Desejar todos os dias estar na presença de Deus. E isso faz também você pensar quem é que nós estamos alimentando, a nossa alma ou a nossa carne? Nós alimentamos o nosso espírito ou a nossa carne? E é uma luta diária. E no próximo aqui fala dos pecados de atitude. Atitude é a disposição interior que determina nossas escolhas e nossas ações em nosso dia a dia. Cada ação está vinculada a atitudes previamente assumidas. Em Filipenses 2:3, Paulo menciona a rivalidade e o orgulho como atitudes inconvenientes. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aquele tipo de ação que quando o ego fala mais alto, sou eu quem fiz, eu que consigo, eu que canto, eu que falo. O eu está sempre à frente, só eu que dou conta. Ou então você faz alguma coisa realmente com a motivação errada. A motivação do seu coração não está para glorificar a presença de Deus. Você não está se colocando na humildade. Eu fiz isso, mas à minha frente, acima de mim, está Deus. Foi Deus que me guiou, Deus que me direcionou. Lógico que as pessoas reconhecem, mas toda a honra e toda a glória precisa ser para Deus. Não é você estar à frente de alguma coisa, de alguma situação e sempre estar ali falando. Se ninguém aparecer, se ninguém citar o seu nome, você fica triste. Poxa, ninguém lembrou de mim, ninguém falou que fui eu que fiz. Ou então você toma a frente e realiza isso, fala que se aconteceu tal coisa porque eu fiz. Não, é porque Deus permitiu, Deus te capacitou, Deus te conduziu para realizar tal coisa. E é necessário também tomar cuidado com o pecado da palavra. Muitas vezes nós falamos assim que nós não matamos, não assassinamos ninguém. Graças a Deus por isso, né? Mas se você olhar em partes, nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Porque lá em Provérbios 18:21 fala que a morte e a vida está no poder da língua. Ou seja, nós podemos matar só com as nossas palavras. Matar os sonhos, matar as expectativas, a esperança. Talvez alguém venha contar para você uma bênção e você só aponta, nossa, mas como que você conseguiu? Só fala coisas que vai depreciar aquela conquista, desencorajar aquela pessoa que está almejando alguma coisa. Às vezes falar assim, você tá doido? Começou agora essa crise, você vai cair para esse investimento? Como assim? Aí você pode pensar, mas eu vou falar mentira para a pessoa, eu vou iludir? Não. Você pode falar sim do caminho que ela vai trilhar até chegar no alvo. Porém, você vai sempre mostrar também, você pode mostrar as possibilidades. Como que ela vai realizar tal sonho? O que ela precisa? Quais são as ferramentas que ela precisa usar para ela conquistar aquele objetivo, conquistar aquele alvo? E se de fato você não conseguir falar nada no momento, é sabedoria ficar calado. Porque essa coisa de falar assim, eu preciso falar a verdade, mas a sua verdade não pode ofender. A sua verdade não pode, não deve tirar o seu irmão da presença. A minha verdade precisa edificar o meu irmão. Eu não tenho direito de ofender. Eu não posso usar isso, me esconder atrás da palavra. Mas eu preciso falar a verdade. Ele precisa ficar sabendo. Mas, com certeza, falar a verdade. Mas você precisa também saber se expressar. Porque, às vezes, através dessa verdade, você pode estar distanciando, sendo pedra de tropeço na vida do seu irmão. E no tópico 4, fala também dos pecados nos relacionamentos. Muitas vezes o pecado se manifesta na nossa maneira de lidar com os nossos semelhantes. Em Mateus 5, 23 e 24,
fala assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e se ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com ele, depois volte e apresente a sua oferta. Esse texto é muito claro, ele não fala que se você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa ali contra você, ele não fala, espera o seu irmão vir até você e te fazer o pedido de perdão, esse reconciliamento. Ele fala para eu tomar a atitude, eu ir até o meu irmão, eu reconhecer que eu preciso pedir perdão. E às vezes é uma forma também de nos ensinar a vencer o orgulho. Muitas das vezes nós não perdoamos por orgulho. Ah, mas eu não vou falar. Eu não vou pedir perdão. Não fui eu que errei. Não fui eu quem fiz. A pessoa que falou tal coisa. Mas aqui esse texto está claro. Se você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta, vá, reconcilie-se com seu irmão, depois você volte e oferte. Então, é uma missão, já é uma ordenança ali. Eu preciso ir até o meu irmão. Mesmo que quem tenha sido ofendida tenha sido eu. Mas é necessário eu dar o primeiro passo. E também precisamos ter cuidado para não ofender o outro. E se ofendermos, precisamos pedir perdão. Do outro lado, se formos ofendidos, em vez de amargura e ressentimento, precisamos liberar perdão para quem nos ofendeu. Tem uma frase muito falada por aí que a mágoa, né, o ressentimento, é um veneno que a gente toma achando que vai matar o outro. E é uma verdade, porque quem sente a mágoa, quem fica com aquele ressentimento, é que somatiza um monte de doenças também psicossomáticas para a alma e para o corpo. Isso já é comprovado. E temos também o pecado da ação. O pecado de ação consiste na quebra direta dos preceitos de Deus. São atos de transgressão, de confrontação direta com os propósitos de Deus. Em Romanos 6,12, Paulo chama atenção para o fato de que os pecados de ação se manifestam por meio do corpo. Portanto, o pecado não reine em vosso corpo mortal, a fim de obedecer seus desejos. Quem domina você? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas será que é o Espírito Santo que tem dirigido o nosso corpo, as nossas ações? Ou será que estamos sendo dominados pelos desejos da nossa carne? Ah, mas é só um pouquinho. Ah, não, isso não me domina. Mas talvez você pode pensar que esses desejos da carne, como foi mencionado aqui, pode ser bebida alcoólica, droga, fumo, pecado sexual, alguma ação criminosa, né? Pecaminosa também. Porém, tem uns que passam despercebido. A gula, por exemplo. Nós precisamos ficar atentos. Talvez aquela sujeirinha que a gente não tem nem, não, deixa pra lá, isso é coisa pouca. Às vezes falar do mal do nosso irmão, nós precisamos ficar atentos para os mínimos detalhes. E será que o que você tem feito hoje tem te afastado ou tem te deixado no alvo? Tem uma música que fala, meu alvo é Cristo. Sabe quando a gente pega vai em tal lugar, num certo endereço, e de repente você fala, ah, não, eu sei para onde que é. Sei, eu vou chegar lá, eu conheço. Só que de repente você percebe que está no caminho errado. O que você faz? O que é necessário fazer? Parar, observar, se for possível, colocar um GPS e voltar para o caminho, quando você percebe. Aquela vozinha, né? Ou às vezes a esposa fala, o marido fala. Nós precisamos ficar atentos também com a voz do Espírito Santo. Ele fala. Talvez a gente não quer escutar, mas o Espírito Santo fala. Fala quando nós estamos quase ali cometendo algum pecado. Às vezes nós não escutamos, mas o Espírito Santo fala, Deus fala. Tem também o pecado de omissão.
Em Tiago 4,7 lemos: pense nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Muitas vezes pecamos porque fazemos coisas erradas. Outras vezes pecamos porque deixamos de fazer coisas certas. E quando a gente deixa de fazer algo que é certo, nós sabemos, muitas vezes que era certo fazer, que era adequado fazer, pode ser também movido pelo orgulho. Eu não vou fazer. Ah, mas fulano, não vou. Mas é certo, mas eu não vou fazer. Precisamos tomar esse cuidado. Porque aqui é muito claro, o pecado mencionado em 1 Samuel 12, 23 é a omissão, no caso de deixar de orar por alguém que está passando por necessidades. Todas as vezes que deixamos de fazer aquilo que Deus quer, estamos pecando. E olha, é deixar de orar por alguém. Às vezes alguém te pede oração, ou você está ali, no meio de uma corrente de oração, e fala: não, eu vou orar por você durante a semana. Você faz um compromisso. Esse compromisso acontece? Quando você deixa de orar, é algo que você faz um bem ao seu próximo. A oração. E é algo assim tão simples e tão bom, porque nos conecta com Deus, nos aproxima de Deus. E orar pelo nosso próximo, orar pelo nosso irmão, pela nossa igreja, pelas pessoas que estão precisando, oferecer essa ajuda, ir até eles levando mantimentos, roupas. É necessário você fazer o bem. Se você sabe que você precisa fazer o bem, é necessário fazer. E temos também o pecado do autocontrole. Autocontrole é o mesmo que domínio próprio. Um dos componentes do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:23. Olha, esse domínio próprio, ele é maravilhoso, Quantas vezes nós precisamos usá-lo? Domínio próprio não é somente com as palavras, não é somente com as nossas ações, é você também ter o domínio próprio nos pensamentos, em todo o tempo. Porque através do domínio próprio você pode evitar tragédias. Às vezes a pessoa fala assim, nós fomos criados de uma forma, fala assim, não, eu falo mesmo, eu sou nervosa, quando eu vejo eu já falei. Isso é ter domínio próprio? Vai me desculpar, mas eu tenho estupim curto. Isso é ter domínio próprio? Às vezes nós queremos nos esconder, não, mas me fez raiva, mas peraí, e o domínio próprio? É necessário, é uma ordem, porque nós podemos evitar grandes tragédias através desse simples ato de ter um fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Aí você fala, quando você vê, você já falou. Mas aí, através da sua fala, como já foi dito aqui, você pode ter magoado, matado sonhos, ofendido. E negar a si mesmo é dizer não aos impulsos da natureza humana e optar por fazer a vontade de Deus. Esse negar a nós mesmos é quando você reconhece a sua fraqueza, quando eu reconheço a minha fraqueza e decido alimentar o meu espírito e não a minha carne. Eu preciso fazer isso todos os dias, porque a minha natureza humana, ela é pecaminosa. Como o título da lição é, somos pecadores. Mas quem é que você está alimentando? A sua alma ou o seu espírito? E quem a gente alimenta é que ganha mais força. E a consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que está em Romanos 6:23. Graças a Deus por isso, graças a Deus pela vida de Jesus Cristo, pela ressurreição, que Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, para nos dar a salvação, para nos dar o privilégio de nos reconciliarmos com Deus, de pedir perdão a Deus. E muitas vezes, as pessoas nós temos vergonha de chegar até Deus e falar, Senhor, eu pequei, e confessar o pecado.
Mas é necessário você fazer isso, porque através dessa confissão também há cura. Quando nós falamos, a cura vem também através da fala. Você falar com Deus. Abre o seu coração para Deus. Às vezes você pode abrir o coração para uma pessoa que não vai te ajudar e nem orar por você. E você pode sair dessa conversa se sentindo culpado, pior do que entrou. Então, abra o seu coração para Deus, converse com Deus, fale para Deus, conta para Deus quem é você. Aí você pode falar, mas Deus já sabe quem sou eu. Mas e você, sabe? Você sabe identificar, você sabe quais são as suas fraquezas? Isso também é necessário. Você precisa saber, eu preciso saber, para a gente não ficar brincando, né, com o pecado. Não, eu domino isso aqui. Eu vou ali, já fiz isso há muito tempo, há muitos anos, e posso fazer de novo, posso passar perto que nada vai me acontecer. É necessário vigiar, orai e vigiai. E na conclusão, fala graças a Deus que Deus enviou Jesus para nos salvar por sua morte de cruz, nos libertando assim da condenação do pecado. Porque em Jesus podemos receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Em Romanos 5, 15 e 18 diz assim: se pela transgressão de muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a graça pela dádiva de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz a vida. É a graça sobre graça. É a graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Então nós precisamos orar, nós precisamos agradecer a Deus, pedir perdão a Deus. E que neste domingo você tenha aí um tempo com Deus, você e Deus. Ore, fale com Deus, abra o seu coração diante da presença de Deus. E que vocês tenham um ótimo domingo aí com a sua família e que Deus vos abençoe.